Bolsonaro afirmou que não houve um plano de golpe de Estado. Foi o que ele disse, inclusive, ontem, numa coletiva de imprensa que deu logo depois da oitiva, a quarta oitiva que fez na Polícia Federal em relação ao inquérito que está apurando os atos do 8 de janeiro. E ele diz também que não houve um plano golpista, principalmente no encontro com o senador Marcos Duval e o ex-deputado federal Daniel Silveira, que ocorreu em dezembro de 2022. O ex-presidente deu a declaração após depor por cerca de 2 horas na sede da Polícia Federal, e a gente separou um trecho do que disse o Bolsonaro para a gente poder repercutir. Foi no Alvorada, eu acho que o Marcos Duval também se equivocou, né? Não foi só o Daniel Silveira. O Marcos Duval achava que era na Granja do Torto, demonstrando até nenhuma intimidade comigo, se bem que o Alvorada sempre esteve aberto para todo mundo me procurou. Muito bem, tá aí a fala de Jair Bolsonaro. Minha querida Antônia Fontinelli, como é que você vê essa situação atual do ex-presidente da República? Gente, assim, não tem tirando essa reunião aí ministerial, né, essa reunião que causou essa grande confusão, que foi o motivo da cassação, né, dos direitos políticos dele, que foi um ato cometido por ele, todo o envolto, toda a bagunça que envolve o Bolsonaro não é exatamente cometida pelo Bolsonaro, e sim por alguém que estava em volta. Eu fico impressionada com a bagunça que sabe? É uma mistura dos Trapalhões com a escolinha do professor Raimundo, é uma quinta série, é um negócio de louco, sabe? Eu fico impressionada. Olha, esse cara tá todo encalacrado por conta do envolto, sabe? É um envolto, é uma loucura isso, Deus me livre. Olha, minha mãe me fala uma coisa que é muito certa. Minha filha, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou seja, eu penso que tem um olho que tudo vê, que tudo sabe, que está comandando isso aqui, porque senão isso aqui já teria, sabe, o meteoro já teria caído, porque não é possível um negócio desse. Eu não tenho o que dizer, é uma bagunça generalizada. Ô, Dani, e é de ambas as partes. Quando ele diz que é coisa de maluco, te convence? Não, porque durante o governo Bolsonaro, e eu mesmo sendo de direita, sempre tive uma crítica muito grande ao Bolsonaro nesse aspecto, que é o de sempre ter flertado com a ideia de, que não de uma forma direta, mas mesmo que indireta, de uma desconstrução de instituições muito importantes para a manutenção do nosso sistema democrático. Então, o questionamento das urnas, do processo eleitoral, inúmeras falas que ele fazia no cercadinho, que flertava com a ideia e dava a entender que um regime que não seja o democrático poderia ser bom para o país. Enfim, se a gente pegar e fizer uma coletânea de falas do presidente Bolsonaro, vai dar aí algumas boas horas de gravação de momentos em que ele flertava com a ideia de fazer um rompimento institucional. Então, no final de contas, hoje ele está numa posição política fragilizada, uma vez que ele é inelegível, e que perdeu as eleições. Eu não sei se ele teria essa mesma reação se ele tivesse ganhado pelo segundo mandato. Eu acredito que ele não teria essa reação, que ele dobraria a aposta na agressividade, nessas mesmas falas. Então, enfim, a gente precisa ter no Brasil, para terminar, um governo de direita que seja razoável, que seja técnico, ponderado, que aí sim vai representar bem aquilo que a gente defende, os nossos valores. Maninho, qual que é o futuro do Bolsonaro? Você acha que ele pode ser preso? Acho que é possível, é preciso ver o desenrolar dos fatos, mas vamos lá. Bolsonaro é alguém que construiu a carreira política dele em torno de um discurso que cultuava a ditadura militar brasileira. Bolsonaro até hoje não consegue dizer que houve uma ditadura militar no Brasil. Ao longo do período como deputado federal, ele manteve por décadas no seu gabinete como decoração principal, atrás da mesa dele, a foto dos ditadores militares brasileiros como referência daquilo que ele queria construir como projeto político. Agora, depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, a gente vê esta liderança política que fez toda a sua carreira em torno de um projeto de culto à ditadura e ao autoritarismo, de desrespeito aos direitos humanos, tentar convencer as pessoas de que a trama golpista tinha o tipo
golpe, festa surpresa, que todo o entorno dele estava envolvido numa trama aloprada de golpe de Estado, mas que era tudo surpresa, que ele, que foi essa liderança que passou décadas cultuando a ditadura, ia ser beneficiado de uma forma surpresa. Ele ia chegar lá, ia todo mundo dizer: surpresa, presidente, você perdeu a eleição, mas continua no poder. Muito bem, meus queridos, eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um rapidíssimo, muito curto intervalo comercial.